dia, pessoal. Hoje eu descobri que ontem eu li tudo à toa, porque eu tenho que refazer essa live, mas não tem problema, eu leio de novo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre o Senhor. Muito obrigada mesmo pelo conhecimento, pela força que o Senhor me dá, porque eu só estou viva graças a Ti. Desculpa. Amém. Deixa eu desligar isso aqui. Vem, Buma. Pode vir. Deixa eu ajeitar aqui a câmera e já começo. Eu tinha lido até aqui, né, no 18, mas eu vou ter que reler, porque eu não gravei direito, não prestei atenção. E a última vez eu terminei no 9, né? No 9, agora eu vou ler o 10. E tudo bem, não tem problema. Não. Olha como ela olha pra mim. Criaturinha linda de Deus. É, minha neném. Coisa rica. Coisa rica, coisa linda. Ah, mamãe. Que lua. Lindo. A mulher? O que essa mamãe tá fazendo? Mamãe não, né? Eu não sou mãe de pet, eu sou dona, tutora. Então vamos lá. Revolta de 10 tribos de Israel. Robão foi a Siquém, porque toda Israel se havia ali reunido ali, para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão. Ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com todo Israel a Robão para dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Robão disse: voltem daqui 3 dias. E o povo se foi. O rei Robão foi pedir conselho aos anciões, que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselharam a responder este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles virão. Eles se farão seus servos para sempre. Mas Robão desprezou o conselho que os anciãos tinham dado e foi pedir conselhos aos jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que eu devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, eles responderam:
diga o seguinte ao povo, que que se queixa do pesado jugo que o seu pai impôs e pede para que ele seja aliviado. Diga o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhe impôs um jugo muito pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 13º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Robão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Robão havia desprezado o conselho dos anciões. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebade, por meio de Aías, o seu silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Robão. Então o rei Robão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Robão conseguiu subir no seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelando contra a casa de Davi até os dias de hoje. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Robão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Robão. Porque a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Robão, filho de Salomão, rei de Judá e todo Israel, em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor: não subam nem lutem contra seus irmãos, que cada um volte para sua casa, porque eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades fortificadas de Robão. Robão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoá, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adorim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijolon e Hebron. Todas as cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim, Robão as tornou fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho, e pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Robão. Sacerdotes levitas vêm a Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Robão. Os levitas abandonaram os arredores das cidades
e as suas propriedades, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e bezerros, que tinha mandado fazer. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder. Opa. Robão, filho de Salomão, durante 3 anos. E firmaram o poder de Robão, filho de Salomão, durante 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família de Robão. Robão tomou por esposa Maalat, filha de Jerimote, filho de Davi, filha de Abiail, filha de Eliabe, filha de Jessé, Maalat, que deu 3 filhos, Jeel, Semarias e Zaão. Depois dela, Robão se casou com Maaca, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Ataís, Isá e Selomite. Robão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Robão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimento em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Invasão de Sisaque. Tendo Robão confirmado o reino e, havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Robão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor, o rei do Egito. Atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. A saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Seíamas foi falar com Robão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se havia juntado em Jerusalém, e lhe disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por meio de Sisaque, porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro de Salomão, que Salomão tinha feito,
Em lugar destes, o rei Robão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham usando os escudos. Depois, os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Robão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia coisas boas coisas. O reinado de Robão em Judá. O rei Robão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Robão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Robão fez o que era mal porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Robão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Robão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Robão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Abias de Judá. No 18º ano, o reinado de Jeroboão Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens, escolhidos todos valentes. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e toda Israel, escute o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Robão, filho de Salomão. Como Robão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que pode resistir o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, ó Senhor, é nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas, na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incensos aromáticos colocados em ordem. Os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e suas lâmpadas para acenderem a cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês
o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para darem o grito de guerra contra vocês. Ó filhos de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam e viram que a batalha estava por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e tomou as cidades de Betel, Jessana, Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres e gerou 20 filhos, 16 filhas. Quando aos demais atos de Abias, tanto que o que fez com o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Reinado de Asa de Judá. Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz. Durante 10 anos, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, seu Deus, Deus de seus pais, e que observassem a lei e os mandamentos. Também aboliu que todas as cidades de Judá o culto a lugares altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-las de muralhas, torres, portões, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscando o Senhor, o nosso Deus. Nós o temos buscado, e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arcos. Todos eram homens valentes. Asa vence Zerá o etíope. Saiu contra eles com um exército. Zerá o etíope saiu contra eles um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. E chegou a
Maressa. Então Asa saiu contra eles e se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa chamou o Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos, atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas haviam muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos de gado, e levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem o Senhor está com vocês. Enquanto vocês estão com ele, se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a lei e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que haviam conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com eles. Eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo e trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte de todos aqueles que não buscarem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos quanto os grandes, tanto os homens quanto as mulheres, juraram ao Senhor em voz alta,
com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade. Buscaram ao Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei de Assá depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir o poste da deusa Aserá. O rei Assá destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Assá foi fiel ao Senhor durante toda a vida, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por ele e seu pai, e todas as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro, utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Assá. Assá faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Assá, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e saída do território de Assá, rei de Judá. Então Assá tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, e enviou aos servos em Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando para prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Assá e convidou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Assá reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e madeiras que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas edificou Geba e Mispa. Assá, repreendido por Hanani. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Assá, rei de Judá, e disse: você confiou no rei da Síria, e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios foram um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porque Assá se indignou contra o profeta. Porém, Assá se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Assá oprimiu alguns do povo. A morte de Assá. Eis que os demais atos de Assá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Assá contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Assá morreu no 41º ano do seu reinado.
foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e várias especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. O reinado de Josafá de Judá. Em lugar de Assá, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Assá, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Aserá, que já havia em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Haril, Obadias, Zacarias, Nataniel, Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonitas, Tobias e Tobi Adonitas. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elissama e Jerobão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, prata como tributo. Também os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades-armazém em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esse é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe de Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Jonã, e com ele 280.000 homens. Depois Amaías, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200 homens, armados de arco e escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por toda Judá. A profecia dos falsos profetas. Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele e atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu: Sou como você é, e o meu povo é como seu povo. Iremos com você à guerra.
Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir lutar contra Ramote de Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta dos profetas do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda sim, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, o filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à estrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, filho de Quenanã, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhes, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso eu falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes você quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Esses não têm dono, cada um que volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que ao meu respeito ele não profetiza o que é bom, somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa, e o outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vai e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer.
que eu tava? Então Zedequias, filho de Quenanã, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você verá no dia em que estiver correndo de 4 em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e digam assim ao rei: Metam este homem na cadeia e ponham pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todo o povo ouça isso. Todos os povos ouçam isso. Morte de Acabe. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou, e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Enquanto os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel? E se distinguiram até ele, dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Então os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem entreçou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. O profeta Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: Será que você deveria ajudar o perverso e a amar aqueles que odeiam o Senhor, seu Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas as coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Aserá da terra e pôs no coração o próprio propósito de buscar Deus. Nomeação de juízes. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Beerseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá. De cidade em cidade disse aos juízes: Vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça, nem imparcialidade.
e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes do seu chefe, das famílias de Israel, para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso, moravam em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor de Deus, com fidelidade no coração e o coração íntegro. Sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio ou referente à lei e mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los, para que não se façam culpados diante do Senhor, e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre seus irmãos. Façam assim, e vocês não serão culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem a respeito do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, chefe da cidade de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disto, e que o Senhor esteja com os bons. Por hoje é só. E depois eu leio as outras partes. É isso. Obrigada por mais um dia assistir, né? Muito obrigada mesmo. Agora vamos orar para que dê tudo certo nesse projeto de ler a Bíblia toda. E que estejam gostando e aproveitando. Ó Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de me ajudar a conhecer mais sobre Ti e conseguir espalhar a Sua palavra da maneira que eu posso. Muito obrigada mesmo. Continue me mantendo no Seu caminho. Me ajude a me manter firme na Tua palavra. Por favor, Senhor. Que eu não desvie. Me ajude a não me desviar. Não ser atraída pelo mal. E afaste de mim todos os males. Que eu só tenha perto de mim as coisas boas. As pessoas e as coisas que estão de acordo com as suas leis e os seus mandamentos. Para que minha vida seja correta e digna. Digna de ser filha do Senhor, meu Pai. Te amo. Muito obrigada por todo o amor. Amém.